Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Natália Cantini e eu quero te desejar as boas-vindas a este canal e a esse vídeo. E para você que já tá aqui, né, já é veterano desse canal, tudo bem com você? Espero que as coisas estejam indo muito bem por aí. E nesse vídeo, gente, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um tópico que eu trouxe à tona num vídeo recente aqui do canal sobre mudanças. Achei que seria um tema interessante para se abordar, já que não é uma coisa muito comum, que é justamente, como vocês já viram aqui na descrição desse vídeo, como foi a minha experiência no colégio interno. Bom, antes de mais nada, antes de começar a tagarelar aqui e contar as 1001 experiências para vocês, eu quis dividir esse vídeo em 3 partes, porque assim, tem muita coisa para contar, e eu não queria que ficasse um vídeo assim muito grande para não ficar cansativo, enfim, para mudar um pouco o ambiente, trazer enfim, uma perspectiva diferente. Então eu dividi esse vídeo em 3 partes, mas assim, acredito que serão vídeos maiores. Mas vale a pena, eu acho que se você tem curiosidade de saber como é que funciona o colégio interno, vai ser uma série bem interessante de vídeos para você acompanhar. Então vamos lá. Primeiro de tudo, por que Natália Cantini? Por que eu fui para um colégio interno? Porque eu me comportei mal? Porque, enfim, meus pais não me queriam por perto? Não. Eu fui para o colégio interno por livre e espontânea vontade mesmo, porque tem um fio de cabelo aqui que tá rebelde. Mas enfim, eu fui pro colégio interno por livre e espontânea vontade, eu quis ir, eu queria ter essa experiência. Foi uma história bem engraçada, como é que eu descobri o colégio interno e tudo mais. Quando eu tinha uns 12 anos ou 13, a minha mãe estava mexendo na internet e ela descobriu que a rede adventista, ela tinha colégios internos. Para quem acompanhou o último vídeo que eu postei aqui no canal falando sobre mudanças, viu que eu comentei que eu estudei muito tempo em colégio adventista. Eu sempre mudei de escolas ao redor do Brasil, né, assim. Ao redor do Brasil foi demais, né, mas ao redor do estado de São Paulo, ao redor do estado de Minas. E eu sempre estudei em várias outras escolas, estudei em colégio objetivo, enfim, outras escolas. Mas eu estudei a maior parte dos meus anos nos colégios da rede adventista. E eu já tinha mais ou menos assim o costume, já sabia como é que funcionava, enfim, já fazia parte de mim. E ela descobriu que essa rede tinha os colégios internos e me mostrou, me perguntou o que eu achava, assim, eu fiquei super empolgada, achei muito legal, enfim, só que eu não tinha idade na época pra poder ir, porque eu acho que tinha que ter no mínimo 15 anos, uma coisa assim. Então, fiquei, deixa eu que o assunto morreu e enfim. Quando foi em 2015, eu me mudei, nessa época que descobri, eu morava numa cidade do interior de São Paulo. Quando foi em 2015, eu me mudei para uma cidade aqui no interior de Minas, bem perto de onde eu moro hoje. E eu estudava, né, em outro colégio adventista e eu conheci uma menina que ela estava no ano à frente ao meu. E ela tinha estudado no IASP, que era o Instituto Adventista de São Paulo, que era justamente o colégio que eu tinha visto quando eu estava, né, no interior de São Paulo. Eu tinha descoberto que existiam colégios internos da rede adventista no Brasil. E a gente ficou amiga. Ela me contou um pouco da experiência e isso despertou esse interesse em mim de novo. Tanto que na época eu até pesquisei sobre o colégio interno que tem aqui em Minas Gerais, que é o FAD Minas. E também dei uma olhada, enfim, mas também não me interessou muito, eu queria mesmo era para ir pro de São Paulo. Quando foi em 2016 surgiu a oportunidade, a gente começou a dar uma olhada e dito e feito a gente foi, decidiu e fomos lá conhecer, fizemos a matrícula e eu ia pro colégio interno no dia 1º de janeiro de 2016. Mas aí vocês podem perguntar, por que você quis ir para um colégio interno? Porque não é uma coisa que às vezes a gente pensa assim, sei lá, tem gente que acha muito legal, mas eu acho que deve ter gente que deve achar que é doideira, né? Mas enfim, por que eu quis ir, gente? Porque assim, eu nunca fui o tipo de pessoa que pensava em fazer faculdade fora da cidade que eu morasse com os meus pais. Como eu já tinha me mudado muitas e muitas vezes de cidade, por motivos X que eu já expliquei no outro vídeo aqui, eu não queria me mudar de novo para um outro lugar, para ficar longe da minha família. Enfim, pra mim não fazia sentido dentro do meu estilo de vida. Eu queria sossegar. E eu pensava, vou fazer faculdade presencial, vou ficar 3, 4 anos numa cidade, então vai ser um bom tempo para eu poder criar um pouco de raiz. Então eu queria ficar num lugar consolidado, tranquila, sossegada. E eu queria ter minha família por perto. E a gente sempre foi muito unida, a gente nunca foi assim vai morar sozinha, vai morar longe. Nunca teve essa necessidade, eu acho que pra mim não passava isso pela minha cabeça. A única vez que eu pensei em me mudar por conta de faculdade, eu pensei em levar os meus pais junto comigo. Então, assim, isso pra mim sempre foi muito natural. Só que eu tinha a curiosidade de saber como seria ter uma certa independência e ficar um tempo longe dos meus pais,
Não por ficar longe deles, mas assim, pra poder ver como seria a experiência mesmo de morar num lugar diferente, viver com outras pessoas da minha idade, ter essa independência, enfim, eu queria realmente ver a experiência como que seria. E eu lembro que a gente foi, assim, umas 3 ou 4 semanas antes de começar as aulas, a gente foi lá pra poder visitar, pra poder fazer a minha matrícula e conhecer o lugar, né, oficialmente. E eu lembro que eu tava, assim, super empolgada e eu tava morrendo de medo ao mesmo tempo. Tanto que a minha foto da minha carteirinha de estudante que eu tirei nesse dia tava horrível. Porque eu tava com uma cara que eu não sabia se eu tava feliz, se eu tava assustada, se eu tava com medo, enfim. Mas foi uma experiência, de modo geral, muito feliz. Muito boa. E já deixo aqui pra vocês, gente, colégio interno, tirem aquele estereótipo que a gente vê em filme, em desenho, de que é um lugar horrível, que é um lugar ruim, que as pessoas, enfim, são extremamente rígidas. É um lugar, sim, controlado, é um lugar, sim, que tem muitas regras, mas se você souber se adaptar às regras, você consegue viver feliz da vida lá. Tanto que muita gente que eu conheço não queria ir embora, não queria deixar o lugar. Muita gente terminava de fazer ensino médio e emendava com a faculdade para poder viver mais essa experiência que o colégio proporcionava. Então vamos lá. Como que era o colégio? O lugar que eu fui era o IASP, que era o Instituto Adventista de São Paulo. Era não, é, né? Não existe lugar ainda. Ele é o primeiro, eu não sei, ele é um dos 3 colégios internos que tem no estado de São Paulo, da rede adventista. Existe o NASP de Engenheiro Coelho, que fica em Arthur Nogueira. Existe o NASP de São Paulo, que fica na capital, e o IASP, que é onde eu fui, ele ficava em Hortolândia, que é uma mini cidade, é uma cidade muito pequenininha, que fica bem perto de Campinas. Eu morava na época por volta de 2h30, 3 horas de viagem de lá. Como eu falei, a gente foi lá para visitar, e a gente foi conhecer o campus, foi conhecer a estrutura, então entender realmente como é que funcionavam as coisas por lá. E aí eu listei aqui tudo, porque assim, gente, isso foi em 2016, eu fui pra lá pra fazer o meu 2º ano do ensino médio. Eu não lembro de muita coisa mais, tanto que eu tive até que entrar em contato com alguns colegas meus e perguntar algumas coisas, porque eu não lembrava mais. Mas eu anotei tudo aqui, então, enfim, eu quis separar os lugares para vocês terem uma ideia de como é que era o lugar. E eu vou ver se eu consigo, não garanto nada, colocar pelo menos uma foto do campus aqui para vocês terem uma ideia. Se não, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem o local onde eu fui. Mas como é que era lá? O local tinha 2 residenciais, o residencial feminino e o residencial masculino. Era bem bonitinho, porque o residencial feminino era meio rosado, meio salmão assim, e o residencial masculino era azul. Era um prédio de 3 andares, e lá a gente dividia mais ou menos o espaço com mais ou menos 200 a 300 pessoas, não me lembro mais ao certo, mas era bastante gente. A gente tinha pessoas do ensino médio e pessoas da faculdade que moravam lá. E uma das coisas muito legais do colégio interno é que a gente tinha pessoas do Brasil inteiro morando lá e também pessoas de outros países, né? Tinha 2 pessoas que eram suíças, tinha americanos, tinha muitos angolanos. Então, assim, era bem legal porque a gente tinha uma multiculturalidade ali, tanto do Brasil quanto vinda de fora. E a gente dividia esse espaço com várias pessoas de várias idades, de vários lugares diferentes, então era bem legal. Além dos residenciais, a gente tinha as outras partes que eram, assim, mais administrativas. Então a gente tinha o prédio administrativo, que era o prédio que a gente via logo na entrada, que é onde a gente resolvia qualquer parte burocrática. Atrás do prédio administrativo ficava o prédio escolar, que a gente chamava, que era onde aconteciam todas as aulas, e esse prédio ele era aberto porque a gente dividia o lugar com pessoas externas. Então as pessoas que moravam na cidade de Hortolândia podiam estudar também lá dentro. Só que, obviamente, né, elas não moravam no campus. Então a gente tinha, do lado de fora, a entrada dos alunos externos, que eram alunos que moravam na cidade, frequentavam a escola, e a gente tinha uma entrada separada que era virada para dentro do campus, que era pra gente, que era aluno interno, poder entrar, enfim. Lá era um prédio bem grande, assim, a gente tinha primeiro, segundo e 3º ano do ensino médio normal, a gente também tinha primeiro, segundo e 3º ano técnico, a gente também tinha os prédios, as salas dos alunos do fundamental. E à noite era quando aconteciam as aulas do pessoal da faculdade. Como eu falei, lá era ensino médio e faculdade. Então era isso, basicamente. O prédio escolar tinha as salas de aula, tinha uma cantina, que eu nunca fui, que ficava no pátio lá. Além disso, o que mais que tinha? Tinha a igreja, que é onde a gente fazia os nossos cultos de sexta-feira à noite e sábado. Tinha a biblioteca, que eu fui lá pouquíssimas vezes, porque, enfim, eu às vezes tô entretida com as coisas lá dentro do quarto que não dava. E lá também tinha muito computador, a gente podia fazer trabalho lá dentro, enfim, era bem boa a biblioteca. Que mais?
eu pensar. Ah, esqueci da parte mais importante. Tinha um refeitório, que era onde a gente fazia nossas refeições, obviamente. Era um refeitório bem grande, inclusive, porque, né, se você pensar que eram 200 pessoas no residencial feminino, mas no mínimo 200 no residencial masculino, mais os funcionários, mais, às vezes até os alunos externos almoçavam ou comiam lá dentro. Então, assim, era bem cheio, era bem grande o lugar. Então, enfim. Tinha um refeitório, do lado do refeitório ficava um mercadinho, que era onde a gente podia comprar coisas, né? Então tinha bem biscoito, miojo, shampoo, itens de higiene, material escolar, várias coisas práticas que a gente podia ter para poder, enfim, beliscar e tal. Eu tinha um mercadinho do lado. Também tinha, descendo assim, tinha a lavanderia, que era onde a gente levava para poder lavar nossas roupas, obviamente, né? Lavanderia. Que mais? Tinha o complexo esportivo também, que ficava na frente do refeitório. E lá tinha várias quadras, eu não lembro se tinha piscina. Também tinha uma academia do lado. E do lado do complexo esportivo também tinha um lugar que eu não lembro o nome. Tinha um nome, mas eu não lembro mais o nome qual que era. Mas era um lugar que era meio de instrumentos, onde o pessoal fazia teste pro coral. Tinha umas paredes todas equipadas mesmo para fazer gravação de música. Não sei se vocês sabem, mas a rede adventista, os adventistas, eles, né, levam essa questão do louvor muito a sério. Então tem muitas gravações de CD, enfim, lá acontecia muito isso. Então eles tinham um prédio exclusivo, era pequenininho, mas era um prédio exclusivo para fazer essas gravações. E na frente desse prédio também ficava a enfermaria, que era o lugar que realmente, se a gente passasse mal ou qualquer coisa do tipo, a gente ia lá para poder fazer um pré-atendimento ou ter alguém para levar a gente para o hospital, porque a gente também tinha essa questão, se passasse mal, tinha uma pessoa que levava a gente, que acompanhava a gente no hospital, uma responsável. E no meio tinha o que a gente chamava de bosque, que era o lugar que tem várias árvores, tem um banquinho, tinha uns coretos, enfim, era bem bonitinho pra gente passar o tempo lá, ficar conversando com os amigos, enfim, era bem legal. Eu gostava bastante daquele lugar. Bom, falando um pouco como é que foi minha preparação, minhas primeiras impressões, como é que era meu quarto, inclusive, enfim. Eu fiquei mais ou menos uma semana e meia me organizando para poder ir pro colégio interno, porque assim, eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos de move-in, que eles chamam, que é de mudança, literalmente, para universidades americanas. Eu não sei se vocês acompanham esses vídeos gringos, mas eu já vi alguns e eu realmente vi o quanto que é parecido. Quando você vai para a faculdade nos Estados Unidos, muitas pessoas literalmente se mudam para a faculdade, como um colégio interno, e elas levam 1 bilhão de coisas, né? Levam roupa de cama, roupas que vocês vão usar no dia a dia, decoração, produtos de higiene, enfim. E leva muita coisa, leva umas 3, 4 malas, umas 4 caixas e assim vai. Então o que acontece? Foi literalmente isso que aconteceu quando eu cheguei lá. Eu fui pro colégio interno no dia 31 de janeiro, que foi o dia oficial, o dia que a gente literalmente estava marcado para poder entrar. Algumas pessoas entraram antes, mas o dia marcado para isso era o check-in, né, que a gente fala. Era o dia 31 de janeiro, as aulas iam começar no dia 1º de fevereiro. E eu fui pra lá, levei umas 2 malas, eu acho, e caixas e, enfim, um monte de coisa, porque eu tinha que levar roupa de cama, eu tinha que levar as roupas que eu ia usar, eu tive que comprar muita roupa, porque como tinha muito culto, muita coisa assim, eu tinha que ter bastante roupa pra poder, né, ter volume, variedade, enfim. Produto de higiene, comida, eu levei um estoque de comida, eu tinha um estoque de comida no meu guarda-roupa, de biscoito, eu levei uma latinha de café, depois eu vou contar porquê, aguardem o próximo vídeo, curiosidade. Enfim, levei várias coisas que eu tinha que usar, cabide, muita coisa mesmo. Então, assim, você chega, a gente passa por uma série de entrevistas. Eu lembro que tinha muita gente nova, então, assim, tinham que passar por uma entrevista com a preceptora, uma das preceptoras, que eram as pessoas que eram responsáveis pela gente, e eu ia dividir o quarto com mais 3 meninas. Eu dividi o quarto com 2 meninas da minha turma, do 2º ano, e uma menina do 1º ano do ensino médio, que foi a primeira que eu conheci, inclusive. Cheguei lá, arrumei, comecei a levar minhas coisas pro meu quarto. O quarto ele é bem simples, gente. Depois eu vou explicar isso com mais detalhes em outro vídeo. Mas o IASP, ele tem uma política de igualdade entre os alunos, um pouco diferente de outros colégios internos que você pode, da mesma rede adventista, que você pode conhecer ao redor do Brasil. E os quartos eles eram bem parecidos, o que diferenciava cada quarto. Então, o quarto que eu fiquei, ele tinha 4 camas, sendo que eram quase beliches, 4 camas, 2 sapateiras, um espelho na parte de dentro, assim, que era... Você entrava no quarto, tinha uma porta, e aí você já dava de cara com 4 mesinhas,
e quarto guarda-roupas e um ventilador de teto. Aí depois você passava, era uma outra parte do quarto, como se tivesse meio uma parede mesmo dividindo. E aí ficavam as 4 camas, as 2 beliches e o espelho. E tinha um varal também no nosso quarto pra gente poder estender roupa quando a gente lavava roupa no próprio prédio residencial. Então esse era o meu quarto, basicamente, não tinha muita coisa. Tinha outros quartos que eles eram desse mesmo estilo, só que eles eram para 3 pessoas e também tinha quartos para 5 pessoas. E a única diferença que eu soube é que alguns quartos, que eram os mais antigos, ao invés deles terem as 2 sapateiras, eles tinham um gabinetezinho com uma pia. Mas eles fizeram quartos mais antigos e eles acabavam colocando os alunos novatos nos quartos mais novos. Não sei, para dar uma percepção melhor, não sei. Então esse era o meu quarto lá dentro. E eu tinha que levar praticamente tudo, né? Então eu levei um monte de coisa de decoração para poder decorar a minha estante. Levei minha roupa de cama, levei cabide para pendurar minhas roupas, enfim. Então eu cheguei lá, depois de todas dessas preparações, enfim, de conhecer o prédio, enfim. Eu despedi dos meus pais e comecei a arrumar meu quarto. E aí foi até uma coincidência muito legal, porque eu encontrei uma colega minha, uma amiga minha, que a gente estudou junto por 3 anos em um outro colégio da Adventista, e eu encontrei com ela lá, então foi muito legal, assim, encontrar um rosto conhecido. Ela me explicou muito como é que funcionava lá, enfim, foi bem legal. E foi isso, o primeiro dia ele é bem, assim, agitado, porque a gente chega, a gente tem que, né, entender como é que funciona tudo lá, arrumar o nosso quarto, porque no dia seguinte já começa as aulas, e, enfim. O prédio residencial, ele além de ter os quartos, que eram bastante, como eu falei, tinham 3 andares, ele tinha banheiros comunitários, cada andar tinha o seu. E esses banheiros, eles tinham tudo, né? Tinha a parte separadinha, que eram os vasos sanitários, no meio ficavam as pias, e dos outros lados ficavam os chuveiros. A gente dividia esse quarto com as meninas do prédio inteiro, só que assim, né? Cada andar ficava com o seu banheiro, né? Você não podia ficar, eu moro no segundo, vou usar o banheiro do terceiro. Não tinha isso. Acontecia, mas não era certo. Além disso, a gente tinha nos residenciais uma cozinha, que ficava no andar de baixo, que eu ia lá muito para poder esquentar água para poder fazer café, ou para fazer um miojo, para esperar uma pipoca. Então, tinha essa cozinha lá, então a gente basicamente fazia isso. E também tinha uma salinha de TV que eu acho que ninguém usava. Não me lembro de ter visto ninguém lá, mas tinha uma salinha de TV. E tinha também uma salinha de estudo, que era onde a gente ficava para poder estudar mesmo. Então, assim, como eu falei, eu cheguei nesse primeiro dia, minha função basicamente foi despedir dos meus pais, que não foi fácil. Depois, arrumar minhas coisas todas, me situar pela rotina de como é que funcionava. E essa minha amiga foi essencial para isso, me ajudou muito, me deu, enfim, muita direção sobre o que eu tinha que fazer, o que eu não podia fazer, enfim. E me ajeitar, tomar banho, jantar e descansar realmente, porque a gente chega, muita agitação, muita gente correndo pra lá e pra cá. As nossas responsabilidades lá dentro eram basicamente manter o nosso quarto organizado. A gente tinha os dias de limpeza, então a gente se dividia para poder fazer a limpeza do quarto, para poder manter, né, tudo limpinho e arrumado. E era isso. Então, assim, gente, só para encerrar, para vocês terem uma visão geral do colégio interno, de como foi a minha experiência. Eu gostei muito do meu período que eu passei lá, foi muito bom. Fiz boas amizades que eu carrego até hoje, inclusive. Tenho pessoas queridas que fizeram parte da minha vida naquele período, depois sumiram, mas assim, foram muito importantes para mim, fizeram a diferença na minha vida. Aprendi muito, me desenvolvi muito. Criei uma certa independência, tanto que para mim o colégio interno ele foi uma virada de chave. Quando eu falo que eu era sempre muito tímida, muito quieta, muito na minha, e eu sabia que lá eu não podia ser assim, não que eu não perderia a minha essência. Eu não diria que eu sou tímida, eu diria que eu sou mais introvertida, né? Mas aquela questão de dar o primeiro passo e interagir com as pessoas, pra mim era muito difícil. Só que depois do colégio interno eu meio que tive que ser assim, porque senão eu não ia me entrosar com as pessoas. As pessoas são muito acolhedoras, eles propositalmente colocam pessoas da mesma turma, pessoas novatas juntas nos quartos, justamente pra gente ter mais chance de se entrosar. Eu sei que eles também fazem um estudo de personalidade pra ver assim, né, como é que eu posso juntar pessoas que têm mais ou menos personalidade parecida para que elas se deem bem, tenham mais chance de se entrosar mais rápido no ambiente. Então, assim, é muito legal a estrutura que eles têm, porque eu acho que eles cuidam de todos os detalhes para proporcionar a melhor experiência possível pra gente. E isso eu carrego pra mim, realmente tive muito carinho por tudo que eu vivenciei lá, porque foi um período de muito amadurecimento, de muito aprendizado, de me desenvolver, de conhecer pessoas novas.
e aprender a viver numa rotina completamente diferente e até fora da minha zona de conforto, né, de que eu sempre vivi sozinha, sempre fui filha única, nunca tive que dividir meu espaço com ninguém, e de repente eu tinha que dividir meu espaço com mais 3 meninas que eu nunca vi na minha vida. Então assim, era bem engraçado, até porque assim, o meu quarto, ele era bem movimentado. O meu quarto era o primeiro quarto do corredor, então sempre tinha menina parando ali, a gente sempre conversava com gente. Então era bem agitado, assim, às vezes a gente fazia trabalho, a gente fazia tudo lá no meu quarto. Era um quarto bem movimentado, era muito agitado e eu realmente tive que me acostumar com isso e foi legal, foi divertido. Eu confesso que foi uma boa experiência. Bom, gente, eu vou parar por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Eu já acho que ele ficou bem grande, né? Mas enfim. O próximo vídeo eu vou contar um pouquinho pra vocês da rotina, de como é que funcionavam as coisas lá dentro, horários, enfim. E espero que vocês gostem. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de deixar um like e se inscrever no canal. E, claro, se você conhece alguém ou, enfim, que está interessado em saber como é que funciona o colégio interno e queira ajudar essa pessoa para ela poder ter um pouco mais de noção de como é que funcionam as coisas lá dentro, já compartilhe esse vídeo para ela poder matar essa curiosidade e já ficar por dentro de como que as coisas funcionam por lá. Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal, fiquem ligados para o próximo vídeo dessa série. E é isso, tenham uma boa semana. Tchau, tchau!